Glória a Deus, irmãos. Eu sei que Deus não abre mão de mim, amém? Só em a gente ouvir isso aí já é tudo, né, irmão? Deus não abre mão de você, meu irmão. Fique tranquilo, fique em paz, que Deus é sempre com a gente, amém? Agora tem a nossa parte a ser feita, né, irmãos? E hoje nós vamos passear um pouco, né, no livro de Provérbios. Depois os irmãos marquem Provérbios capítulo 15 e 1 Pedro, 1 de Pedro, se refere às cartas, capítulo 3, versículos 18 e 19. E a palavra de Deus, em Provérbios 15, versículo 3, diz assim: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Amém? Essa é a parte que a justiça está presente sempre. Mas antes nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite de justiça. Que essa justiça venha sempre do coração de Deus, mesmo que seja difícil para cada um de nós, mas é possível. Quem diz é a própria palavra de Deus. Nós temos condições de suportar essa justiça de Deus, e temos condições de viver essa justiça de Deus, mesmo num mundo difícil, conturbado por tantas dificuldades, mas o Senhor coloca a sua palavra com a possibilidade que a gente viva essa palavra. Temos as pessoas que nós estamos orando pela saúde deles nesta noite, e orando pela paz também dos irmãos, e a paz da nossa nação, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja no controle, repreendendo essa pandemia em nome de Jesus. Esta oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar de justiça de Deus. E o melhor, que o juiz é o Senhor. É de onde nós realmente podemos esperar o melhor, que vem do céu, vem do coração de Deus. E quem vai fazer a diferença para nós? As nossas atitudes. As atitudes do irmão Oswaldo é quem vai fazer a diferença perante Deus. Não vai ser as atitudes de outras pessoas. Com certeza os irmãos já ouviram muitas vezes alguém dizer: eu não gosto de padre, porque o padre erra. Quem é que não erra, meu irmão? Eu não gosto de pastor, porque o pastor faz isso e faz aquilo outro. Irmãos, se a gente for para os lugares buscando a perfeição dos seres humanos, pode ter certeza que nós não vamos viver em paz nesse mundo. Nós só vamos viver em paz se a gente buscar a perfeição aonde é perfeito, que é a presença de Deus. Então as nossas atitudes vão continuar fazendo a diferença. Nós não precisamos nos preocupar se A ou B não faz. Não existe isso. O que importa? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Quer dizer, cada um de nós vai responder por aquilo que fez durante a vida. Não vai ser as outras pessoas, né? Então, Deus, está em todos os lugares. Não precisamos nos preocupar de estar fazendo bonito na frente das pessoas. Não se preocupe, irmãos. A palavra de Deus está dizendo que Ele está em todos os lugares. Então, se Ele está aqui agora e está na sua casa com você, por que nós vamos estar preocupados em prestar contas para alguém? Não, irmãos, vamos agir na nossa vida com naturalidade, que é isso que Deus quer, que sejamos sempre simples. E vamos continuar no mesmo capítulo, vamos para o versículo 8, vamos dar uma olhadinha, diz assim: o Senhor detesta o sacrifício que os maus oferecem, porém se alegra com a oração dos bons ou dos justos.
Veja só, Deus só não gosta do que não presta. Eu não sei porquê, né, irmãos? E às vezes a gente se preocupa. Deus não está preocupado, com aquilo que você faz de ruim. Ele está preocupado só com aquilo que nós fazemos de bom. E Ele se alegra quando nós oramos com o nosso coração limpo. Olha que coisa maravilhosa. E a nossa obrigação é tentar varrer isso do nosso coração. E o Salmo 66, versículo 18, que eu nunca deixo de me lembrar quando falo sobre algo desse tipo, que diz assim: se eu não tivesse tirado os maus pensamentos do meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Olha que glória de Deus. Se a gente quer o bem para nós, mas o mal para os outros, não se preocupe, porque o seu desejo não vai ser realizado, nem para você e nem perante aos outros. Está na palavra de Deus. Quando nós ainda temos resto do que não presta, Deus não ouve aquilo que nós estamos pedindo ou falando. Não interessa para Deus, porque para Deus só interessa as coisas boas. Deus é o Deus do que é bom, não é o Deus. Ele sabe que tudo existe na face da terra, mas Ele não está preocupado com isso. E o versículo 9 do mesmo capítulo 15 diz assim: o Senhor detesta a maneira de viver dos maus. Mas tem uma palavrinha aqui que diz assim: porém, ama quem faz o que é direito. Olha que coisa. O Senhor só detesta aquilo que é ruim, mas ama aqueles ou aquilo que é bom. Eu tinha um tio que dizia assim: tudo que for bom e bonito, traga para cá, que a gente quer. Pois é o que Deus quer. Tudo que for bom e bonito é de Deus. Mas eu não estou falando de aparência física, daquilo que passa. Eu estou falando daquilo que nós temos dentro do nosso coração, né? Aquilo, se for a nossa aparência física, não conta muito. Pode até ser bonita ou bonito, mas vai passar. Vai chegar um tempo que não vai ser mais bonito. Agora, se continuar sendo bonito para glória de Deus, aí sim, era bonito e continua lindo para a glória de Deus. Amém? Então, nós vamos ler aqui o versículo 11. Rapidinho, né, irmãos? Se o Senhor sabe o que acontece até no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder os seus pensamentos dele? Olha que interessante. Deus sabe o que acontece no mundo dos mortos. Quem foi que disse que um defunto veio dizer o que acontece lá a alguém? Isso não acontece. Satanás pode até fazer esse mandado. Agora, não é Deus que está te falando, porque não existe registro, biblicamente falando, que veio alguém que morreu lhe falar alguma coisa. Agora, o inimigo, ele se apresenta da forma que ele quiser, e lhe diz e fala com a voz de quem ele quiser. Agora, Deus, não. Um que já foi, vai ficar lá até o dia que Deus quiser. Meu pai disse que lá tem ordem, lá não é como aqui, que a gente vai para um canto, vai para o outro. Lá não. E por que o Senhor sabe o que acontece no mundo dos mortos? Nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu tinha marcado aqui, viu, irmãos? Primeira carta de Pedro, versículo 3. Capítulo 3, versículo 18 e 19. Diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos. O próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Glória a Deus pela disposição de Jesus.
Se a gente pegar qualquer um dos evangelhos, né, e observar, a partir do momento que começou o ministério de Jesus, ele nunca ficou parado. Ele sempre estava nos povoados, nas cidades, nas sinagogas, no pátio do templo, aonde fosse, o Senhor estava levando a palavra de Deus, fazendo milagres e fazendo as coisas boas. Mas no versículo 19 aqui diz o quê? E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Naqueles 3 dias que Jesus passou para ressuscitar, Jesus não perdeu tempo. Jesus não perde tempo. Ele foi. E quem eram esses espíritos? Os espíritos desobedientes, das pessoas desobedientes, da época de Noé, que ficaram tirando graça com Noé durante o tempo que ele estava construindo a arca. Pode ler o 20 que vai falar nisso aí. Então, Jesus teve o quê? Misericórdia. O que ele tem de cada um de nós todos os dias da nossa vida. E ele não deixou de dar oportunidade para aqueles espíritos. Aqui na palavra, se tem alguma coisa que fale sobre a salvação desses espíritos, eu não sei qual é a referência, mas o Senhor deu a oportunidade. E aqueles camaradas lá tinham que ser muito burro para não aceitarem, né, irmãos? Claro que eles tinham que aceitar a salvação. Se eles estavam presos, né? Então, eles tinham até a obrigação de aceitarem. Mas o que nós estamos falando aqui é do direito. Eu não sei se por merecimento, mas por misericórdia que o Senhor Jesus teve de cada um daqueles desobedientes, que o Senhor foi lá e levou a palavra de salvação para que cada um fosse salvo. Se eles aceitaram ou não, passa a ser um problema seu, daquela pessoa que você está levando a palavra, né? E hoje eu estava pensando numa resposta para dar a um ateu, né? Porque ele quer me perguntar se mandar eu provar se Deus existe. Eu não preciso, e nem ninguém precisa provar que Deus existe. Quem tem dúvida se existe ou não Deus é você, que é ateu. Então você procure Deus, que Ele vai te responder essa pergunta. Ou nunca vai te responder se você não procurar. Então, irmãos, nós estamos vendo a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a cada dia em nossas vidas. E é assim que o Senhor trabalha. É assim que Deus faz. Agora, a misericórdia é para... Ele é quem decide para quem levar. Mas nós estamos aí esperando nele por esse merecimento. Amém? Então, hoje nós falamos sobre justiça de Deus. E nós não precisamos nos preocupar em mostrar essa justiça para os homens. Porque quando Samuel foi lá na casa do pai de Davi, ele não procurou os bonitos, ele procurou ouvir todos. Veio deles mais bonito do que Davi. Mas o Espírito Santo não viu isso. E ele viu que o coração de Davi. E é isso que Deus quer. Ele quer ver o nosso coração. As nossas atitudes é quem vão fazer a diferença. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um dos amados. E nós vamos ouvir mais um louvor. Depois do louvor, nós vamos chamar a irmã Josefa Andrade para encerrar o culto orando.